Queridos irmãos e irmãs, o Espírito Santo começa a aparecer mais nos textos da liturgia, pois vai se aquecendo o nosso coração na preparação para Pentecostes. E no texto que nós lemos no Santo Evangelho, Jesus diz: quando vier o Paráclito, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Só nesse versículo estão contidas coisas maravilhosas. Em primeiro lugar, ele chama o Espírito Santo de Paráclito. Essa palavra Paráclito é muito forte e difícil de ser traduzida. Aqui é traduzida como defensor. É uma tradução possível. Mas o Paracletos é alguém que caminha ao lado, encorajando. Portanto, um dos significados mais interessantes da palavra Paráclito é simplesmente amigo. Um exortador, alguém que está junto de mim, mas ao mesmo tempo me defende, me consola. Se nós imaginarmos, por exemplo, alguém desanimado, que tem um amigo ao lado que coloca as mãos no ombro e diz: vamos lá, nós estamos juntos, não entrega os pontos, não desanima. Só que isso sobrenaturalmente, ou seja, ele não apenas está como alguém que tenta te encorajar, mas ele está realmente infundindo coragem, força, poder, eficazmente fazendo isso. Ou seja, o Espírito Santo é nosso amigo no sentido mais profundo que essa palavra pode ter, enquanto aquilo que nós precisamos. E de fato, eu conheço muitas pessoas que experimentaram isso na sua vida, que quando começaram a tratar o Espírito Santo como alguém, e quando começaram a conviver com ele, a se sentar com ele, e a se entreter com ele, e a ser atenciosos com ele, foram percebendo o quanto ele é doce, o quanto ele é amoroso, o quanto ele é gentil, o quanto ele efetivamente é alguém que é o próprio Deus, que está conosco, que está em nós, e que quando nós abrimos o nosso coração para viver o que Jesus está dizendo aqui, quando nós o tratamos como o nosso Paráclito, como alguém que realmente é precioso, é importante, é central, a nossa vida toda muda pelo impacto causado pelo convívio interpessoal que nós somos chamados a ter com a pessoa divina do Espírito Santo. Por isso Jesus o chama de o Paráclito, mas ele diz que eu vos mandarei da parte do Pai, eu vos mandarei. É importante isso porque não existe nenhum relacionamento real com o Espírito Santo que seja cristologicamente isolado. Isso nós, lendo o Novo Testamento com atenção, percebemos. São Paulo diz: aquele que se une ao Senhor, está falando de Jesus, torna-se um só espírito com ele. Ou, por exemplo, quando São Paulo diz: ele enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Ou seja, o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Ele glorifica Cristo em nós. E ele é oriundo do mistério de Cristo. Ele vem até nós
pelo sacrifício de Cristo. Portanto, se nós não entendemos o que aconteceu no Calvário, antes, na encarnação, a vitória de Cristo na Páscoa, nós não conseguimos perceber que o Espírito Santo vem até nós como um fruto do que Cristo fez por nós. Não é pelos nossos méritos, não é por aquilo que nós possamos de alguma maneira fazer, não é porque nós somos bons, não. Só que isso significa algo glorioso ao mesmo tempo. Isso significa que Jesus morreu na cruz não apenas para apagar os nossos pecados, mas Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos cheios do poder do Espírito Santo. Para que nós tivéssemos a plenitude do Espírito Santo em nós. Ou seja, a obra do Calvário não está completa enquanto nós não estamos derramando o Espírito Santo através das nossas vidas. A obra do Calvário não está realizada em nós plenamente enquanto os dons do Espírito Santo não se manifestam com todo o seu poder, com toda a sua força. Então, se nós quisermos glorificar a cruz de Jesus Cristo, se nós quisermos enaltecer aquilo que na carta aos Hebreus o autor chama de o penoso trabalho que Jesus realizou na cruz, nós precisamos resplandecer na igreja o poder do Espírito Santo, que não pode ficar de nenhum modo contido, ele precisa ser explosivo por todos os lados. Ele precisa manifestar toda a sua glória. O que significa, por outro lado, que assim como nós cremos naquilo que Cristo fez por nós, como razão pela qual nós somos perdoados dos nossos pecados, e de fato nós o somos, quando nós admitimos que Ele é o nosso Salvador, quando nós percebemos que nós só podemos ir ao céu por aquilo que Ele fez, então nós cremos no sacrifício expiatório dEle, como causa pela qual nós somos perdoados, então nós entendemos que se nós não recebemos o poder do Espírito Santo em nós, é porque, na verdade, nós não estamos crendo verdadeiramente na obra de Jesus no Calvário. Porque quando nós cremos verdadeiramente na obra de Jesus no Calvário, eu simplesmente aceito o fato de que pelo seu sacrifício é Ele que nos enche do Espírito Santo. E crendo nisso, nós ficamos cheios do Espírito Santo. Ou seja, Ele morreu na cruz para nos entregar o nosso amigo Espírito Santo. Para que Ele nos enchesse, para que nós convivêssemos com Ele, para que nós fôssemos tomados pela Sua presença, para que a Sua atividade pudesse brilhar através de nós. Quando vier o Paráclito, que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, Ele dará testemunho de mim. Portanto, o Espírito Santo nos leva à unidade da fé. Ele não nos divide. Ele nos leva à profissão da mesma fé. Ele é o Espírito da verdade, Ele não é o Espírito da confusão. Ele é o Espírito da verdade, que significa muita coisa. Que quando nós nos entregamos verdadeiramente à oração, e nós nos colocamos nos braços dEle, Ele nos leva à verdade da fé. E eu tenho visto isso de maneira até escandalosa muitas vezes. De pessoas que se têm convertido nas circunstâncias mais absurdas, que de repente começam a ouvir algo, começam a estudar de verdade, então eles percebem, espera aí,
Não, ele não é espírito de confusão. Eu preciso da igreja. O meu lugar é na igreja. Eu não vou ficar entregue a aventureiros. Ele não é um espírito de desordem. Por isso nós não precisamos ter medo do Espírito Santo. Pelo contrário, é por isso que nós, nos nossos dias, o que nós precisamos? Nós precisamos, na verdade, crer com todas as nossas forças naquilo que Cristo realizou por nós na sua encarnação, no seu sacrifício do Calvário, e não termos nenhum tipo de barreira para recebermos o Espírito Santo com toda a glória que Ele tem, porque somente Ele é que nos pode levar à plena verdade da fé. Só Ele pode acabar com a incredulidade, com a confusão, com os erros que existem, com as desorientações que existem. E é verdade, há tantas pessoas que hoje em dia semeiam confusão na mente dos fiéis. Por que a igreja não se esfacela? A igreja não se esfacela, e ela não se esfacelará, porque ela tem uma alma cujo nome é Espírito Santo. É Ele que nos instrui. É Ele que nos faz, mesmo nos lugares mais distantes, dizer: creio em Deus Pai. É Ele que nos leva ao senhorio de Cristo. É Ele que nos conduz à verdade plena acerca de Deus. O Evangelho continua, Jesus dizendo que nós daremos testemunho também, claro, iluminados pelo testemunho interior do Espírito Santo. São Paulo diz que o próprio Espírito testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus, iluminados pela revelação interior que nos vem do Espírito Santo. A nossa pregação é cheia de impacto, porque ela é carregada com o peso da verdade sobrenatural diante da qual os corações se abrem. No entanto, Jesus diz: eu vos disse essas coisas, para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas, e virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. A luz brilha nas trevas, mas as trevas não a receberam, diz no São João no início do Evangelho. E ele diz também que as trevas não as receberam porque não querem que as suas más obras sejam manifestas. O que acontece é que quando alguém é cheio do Espírito Santo, ele se torna um perigo para Satanás, para o pai da mentira. Porque aonde ele chega, a luz brilha nas trevas e ela revela aquilo que está escondido. E a força que a luz tem é soberana. Ela não convive com os conchavos humanos, com as politicagens, com as vaidades. Luz é luz, ela mostra tudo que existe. E com a força que ela tem, ela reordena todas as coisas, porque ela não é apenas uma luz que ilumina, mas ela recria tudo pelo poder que existe nela. Queridos irmãos, não tenhamos medo de ser cheios do Espírito Santo, porque muitas vezes a obra do Espírito, o ministério do Espírito, é como uma bola que a gente atira na parede e ela volta com a mesma força com a qual nós atiramos. O contra-ataque, o rebote é forte. Contudo, Jesus diz: eu vos digo isso para que vos lembreis de que eu o disse quando chegar a hora, ou seja, está dito antes, para que nós não tenhamos dúvida de que ninguém pode conter o poder soberano de Deus. Que nós possamos assistir dias de uma explosão da presença do Espírito Santo na terra.
de mais e mais pessoas totalmente tomadas pela presença do nosso divino amigo. E isso fará com que nós sejamos totalmente cheios de entusiasmo para vermos as mesmas obras narradas no início da pregação do Evangelho.